Olá, gestor! Olá, gestora! Estou de volta no YouTube, direto do Campo de São Bento, em Niterói, para poder estrear uma nova série de vídeos do Mastigadinho, para poder tirar as suas dúvidas sobre a Lei Paulo Gustavo. E a pergunta de hoje vem lá do estado de São Paulo. Sou Grazi Vilela, gestora de cultura do Departamento de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo. A Lei Paulo Gustavo determina um regime de cotas, onde 20% para pessoas pretas e pardas, 10% para pessoas indígenas. Porém, o nosso município possui uma lei municipal, onde 20% para pessoas pretas e pardas, desde que tenha cursado no mínimo 70% da educação básica em escola pública ou em regime de bolsista em escola particular. Como proceder nesse caso? Olá, Graziela! Muito obrigada pela sua pergunta. A resposta para ela vou trazer logo mais. Mas antes, quero apresentar como a base legal da Lei Paulo Gustavo trata a questão das cotas. Vejam aí, a Lei Paulo Gustavo estabelece que na execução dos seus recursos, os municípios devem assegurar mecanismos de estímulo à participação e ao protagonismo de mulheres, de negros, de indígenas, de povos tradicionais, inclusive de terreiro e quilombolas, de populações nômades, de pessoas do segmento LGBTQIA+, de pessoas com deficiência e de outras minorias. E como vocês podem observar, a Lei Complementar 195 de 2022, em seu artigo 17, indica as cotas como um desses mecanismos de estímulo. A regulamentação federal da Lei Paulo Gustavo, por sua vez, determina que sejam garantidas cotas nos editais que serão publicados pelos municípios e que essas cotas deverão reservar, no mínimo, 20% do total das vagas dos editais para pessoas negras e, no mínimo, 10% do total das vagas para pessoas indígenas. Ou seja, quando o município publicar, por exemplo, um chamamento público para fomentar produções audiovisuais com recursos da Lei Paulo Gustavo, pelo menos 30% das vagas desse edital deverão ser reservadas para essa ação afirmativa, obedecendo então esses mínimos de 20% para pessoas negras e de 10% para pessoas indígenas. Logo, mesmo que não exista, por exemplo, população indígena aí no seu território, os percentuais mínimos de 10% para pessoas indígenas e de 20% para pessoas negras sempre deverão ser garantidos nos editais da Lei Paulo Gustavo. E como determinado no parágrafo 1º do artigo 16 do Decreto 11.525 de 2023, que vocês estão vendo aí, foi publicado recentemente, em agosto desse ano, um ato do Ministério da Cultura com regras mais detalhadas sobre as cotas étnicas e raciais. A Instrução Normativa do MINC 5 de 2023. E essa nova instrução normativa reforça os percentuais mínimos estabelecidos no decreto de regulamentação que vimos há pouco e esclarece que eles podem ser aumentados, assim como outras cotas também podem ser incorporadas no regramento dos editais. Ou seja, um chamamento público pode estabelecer, por exemplo, que 30% das vagas serão reservadas para pessoas negras e 20% para pessoas indígenas. Um outro exemplo seria o de um edital que reserva, além das vagas mínimas para pessoas negras e indígenas, mais 10% do total das vagas para pessoas idosas, tendo em vista que a Instrução Normativa do MINC 5 de 2023 também aponta como um grupo vulnerabilizado socialmente o das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Vejam, por exemplo, esse edital publicado pelo Estado do Ceará de apoio a produções audiovisuais, que é composto por diversas modalidades. No caso da modalidade de curta-metragem, o edital possibilitou a participação
participação de pessoas físicas. E além de garantir as cotas de 20% para pessoas negras e de 10% para pessoas indígenas, também estabeleceu a cota de 10% para pessoas com deficiência e de 5% para pessoas quilombolas. E por isso é tão importante a realização das ações obrigatórias de participação social antes de serem publicados os editais. Nesses momentos, levando também em consideração dados oficiais sobre a população do município, podem ser definidas coletivamente, por exemplo, as categorias de cotas e os seus percentuais para que sejam garantidas regras mais equânimes para a participação nos editais. Igualmente, com esse intuito de criar ações afirmativas que dialoguem com as especificidades do município, são também complementares às ações de busca ativa e de implementação de cadastro municipal de cultura, bem como a realização de pesquisas e mapeamentos, porque essas ações são capazes de revelar informações importantes para melhor conhecer a realidade do território e da sua população. E agora, finalmente, temos condições para responder à pergunta da Graziella, do município de Santa Rita do Passa Quatro. Lá, existe uma legislação local, a Lei Complementar 178 de 2022, que determina que sejam aplicadas cotas nos concursos públicos para cargos efetivos e empregos públicos na Prefeitura e na Câmara de Vereadores. E que nesses concursos, 20% do total das vagas devem ser reservadas para pessoas pretas e pardas que tenham cursado no mínimo 70% da educação básica em escola pública, ou então que tenham sido bolsistas em escola particular. No seu município, também existe uma legislação semelhante? Então, vamos juntos analisar esse caso concreto. Bem, a primeira questão a ser esclarecida é que essa legislação local trata de concursos públicos realizados por esse município para selecionar pessoas para trabalharem para a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. O que não é o caso dos editais da Lei Paulo Gustavo. Sejam eles da modalidade de fomento, de premiação ou de bolsa, tem um dos editais da Lei Paulo Gustavo é um concurso público para selecionar profissionais para ocuparem cargos efetivos e empregos públicos na Prefeitura ou na Câmara de Vereadores. Esses editais irão fomentar a execução de ações culturais, apoiar espaços culturais e conceder premiações culturais e bolsas culturais, assim como prevê o Decreto Federal 11.453 de 2023, mais conhecido como Decreto do Fomento Cultural. Logo, Graziella, a Lei Complementar 178 de 2022 do seu município não deverá ser considerada na elaboração dos editais da Lei Paulo Gustavo. Aí se aplicará, então, o que está previsto na base legal da própria Lei Paulo Gustavo. Os percentuais mínimos de 20% para pessoas negras e de 10% para pessoas indígenas. Certinho? Ainda sobre as cotas, existem vários outros pontos importantes estabelecidos na Instrução Normativa do MINC 5 de 2023. Sobre, por exemplo, como as cotas se aplicam para as vagas destinadas para pessoas jurídicas e coletivos ou grupos não formalizados. E desses pontos importantes, escolhi um para comentar de forma mastigadinha com vocês nesse vídeo, que é o cálculo das cotas. Bem, vamos lá. Destaquei esses 3 trechos que quero ler junto com vocês. Os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 5º. Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a agentes culturais negros e indígenas, esse será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 5/10, ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 5/10.
Em caso de editais divididos em categorias, devem ser estabelecidas cotas em todas elas. Nos casos excepcionais em que for estabelecido somente uma vaga total por categoria, o ente pode optar por destiná-la à ampla concorrência ou às cotas, garantindo que ao menos 20% do total das vagas do edital sejam destinadas a pessoas negras e 10% a pessoas indígenas. Agora, vou criar aqui uma tabelinha para visualizarmos melhor como fazer as contas para definirmos quantas vagas devem ser garantidas para as cotas. Aí, eu criei um exemplo, um edital com 4 categorias, que vai fomentar 2 projetos de curta-metragem, 3 de série, 8 de videoclipe e 7 de desenvolvimento de roteiro. Como vimos há pouco, no trecho que acabei de ler, em todas as categorias dos editais, as cotas devem ser estabelecidas. Isso só é opcional em caso de categoria com somente uma única vaga. Como aqui no meu exemplo não existe categoria com uma só vaga, essa regra de excepcionalidade não se aplica. Então, antes de qualquer coisa, eu entendo que deverei garantir cotas nas 4 categorias. Agora, vamos fazer a conta. Categoria por categoria, referente ao percentual de 20% para pessoas negras e 10% para pessoas indígenas, que estabeleci para esse exemplo. Na categoria curta-metragem, quando calculamos 20% de 2, dá 0,4 e 10% de 2 dá 0,2. Ou seja, são frações menores que 0,5. O que faz com que, a princípio, não seja reservada vaga para nenhuma cota. Na categoria série, o cálculo resulta em uma fração maior que 0,5 para a cota de pessoa negra, garantindo, então, uma das 3 vagas dessa categoria para essa cota. Agora, na categoria videoclipe, após o cálculo, reservei 2 vagas para pessoas negras e uma para pessoa indígena. E na última categoria, de desenvolvimento de roteiro, das 7 vagas, depois do cálculo, reservei uma para a cota de pessoas negras e outra para a cota de pessoas indígenas. Agora, precisamos fazer o cálculo do total de vagas do edital. Quando somamos as 4 categorias, chegamos ao número de 20 vagas. Ao fazer o cálculo de 20% para pessoas negras e 10% para pessoas indígenas, constatamos que o edital precisa garantir 4 vagas para pessoas negras e 2 para pessoas indígenas. Ao somar as vagas que reservamos quando calculamos categoria por categoria, percebemos que esses números realmente foram garantidos. Entretanto, vocês se lembram da regra que vimos há pouco, que define que devem ser aplicadas cotas em todas as categorias do edital? Pois bem, logo, na categoria de curta-metragem, compreendo que devemos garantir pelo menos uma vaga. Então, vou destinar uma vaga de cota para pessoa negra e a outra vaga para ampla concorrência. Ajudou? Então curte aí esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse link com os demais gestores aí do seu estado. Até o próximo Mastigadinho!